Só abrir aqui a janela para correr um ventinho. Ótimo. Então, meu povo, o que que acontece na vida da gente agora? Na aula passada, a gente estava falando em análise diferencial, né, nas aulas anteriores. Chegamos na expressão para conservação da massa, né, em coordenadas cartesianas, chegamos na mesma expressão para coordenadas cilíndricas, aplicamos isso, né? E na aula passada, a gente estava falando a respeito de cinemática da partícula fluida, né? Como que essa partícula fluida se movimenta. E aí a gente viu que existiam 4 modos, né, de movimentação dessa partícula fluida e que a gente considerava que o movimento total da partícula, ele era a soma desses componentes, né, desses momentos, né, desses modos de movimentação isoladamente. Então, o movimento completo da partícula, na realidade, era a soma da componente de translação, com rotação, com deformação angular e deformação linear. Certo? Na aula passada, a gente tratou justamente da translação dessa partícula fluida, né? A gente pegou uma partícula fluida que estava aqui numa dada posição no instante t e avaliamos essa mesma partícula fluida no instante t mais dt, onde ela estava sujeita a um outro campo de velocidade, né? E avaliamos, né, justamente essa variação dessa velocidade da partícula fluida, de tal maneira que a gente pôde, né, chegar numa expressão para aceleração dessa partícula fluida, que está sujeita a um campo de velocidade aí. Quando a gente fez isso, a gente disse, olha, a aceleração ela é composta de 2 parcelas, né? Uma parcela que a gente chama de aceleração local, que são os termos referentes à mudança do campo de velocidade numa mesma posição. Então, eu olho um mesmo ponto do escoamento e vejo se nesse ponto do escoamento houve variação do campo de velocidade ao longo do tempo, né? E aí isso está computado aqui nesse primeiro termo. E o segundo termo, que era o de aceleração convectiva, né? Que dizia respeito justamente às mudanças de velocidade devido às mudanças de posição dessas partículas fluidas. Então, eu podia ter uma geometria, né, que fazia com que esse escoamento, né, tivesse valores de velocidade diferentes em pontos, né, a gente sabe que numa restrição a gente vai ter uma velocidade maior do que em pontos onde a área é mais, né, é maior, certo? Então, a gente descreveu a aceleração da partícula fluida em termos dessas 2 componentes. E aí a gente fez algumas considerações sobre essa aceleração, vimos que essa equação era uma equação vetorial, né? E fizemos uma questão a respeito disso. Na aula de hoje, a gente vai tratar dos demais modos de movimentação dessa partícula fluida, certo? Então, o primeiro, né, mais simples desses modos é o modo de deformação linear. Então, deformação linear, ele se refere à taxa com que a partícula, ela ou se comprime ou se alonga em uma dada direção, certo? Então, quando a gente fala em deformação linear, a gente pega uma partícula fluida que tem uma identidade aqui que a gente considera, né, uma partícula cúbica, né? E essa identidade, em termos de seus ângulos retos, ela permanece constante, né, ainda que a partícula sofra deformação linear. Por quê? Porque a gente chama de deformação linear justamente a taxa segundo a qual, né, ou outra direção, né, se deforma, né, um ou outro lado da partícula fluida se alonga ou se comprime. Então, a gente chama de deformação, né, e esse termo aqui, perceba que ele é um termo percentual, né,
Então, deformação é a variação do comprimento da partícula fluida aqui no instante posterior, menos o seu comprimento inicial, dividido pelo seu comprimento inicial, né? Eu não sei se alguns de vocês já apagaram mecânica dos sólidos, mas a gente chama isso, se eu não me engano, de elongação do material, né? O quanto que ele aumentou ou diminuiu de comprimento, né, com relação ao seu tamanho naquela direção original. Então, a gente chama, essa diferença entre os comprimentos no instante T mais delta T e no instante T, aqui de um delta eta, certo? E aí, como eu falei, né, essa deformação é uma quantidade proporcional ao tamanho inicial, então a gente divide aqui, ó, o quanto que essa partícula cresceu nessa direção com relação ao tamanho que ela tinha inicialmente, certo? Se a gente for falar em taxa, né, dessa deformação, então a gente fala na deformação que ocorre no instante de tempo ΔT, tomando esse limite quando ΔT tende a zero, certo? Então, substituindo, a gente ia ficar com delta eta sobre delta T, delta xt, né? Quando delta T tende a zero. Perceba que, se a partícula fluida, nesse ponto aqui, se a partícula fluida tem uma componente U nesse ponto aqui, delta xt, que é dessa magnitude, e nesse ponto aqui, ela tem uma componente U de mesma magnitude, né? Esses dois pontos, eles vão viajar, né? Eles vão se deslocar com a mesma velocidade, não é isso? Se as velocidades nesse ponto aqui inicial e nesse ponto da extremidade da partícula fluida forem o mesmo, então eles vão viajar, né, com a mesma velocidade. Se houver uma diferença de velocidade entre esses dois pontos, ou seja, aqui eu tenho uma componente da velocidade U, e aqui eu tenho uma componente da velocidade de intensidade maior, vocês conseguem perceber que esses pontos eles vão tender a se distanciar um do outro, né? Então, a gente pode dizer, pode trabalhar em termos justamente, né, considerar esse espaço delta eta aqui como justamente a diferença das velocidades, das componentes das velocidades na partícula fluida nesse ponto xt e nesse ponto aqui, x0, certo? Que seria o ponto original. Então, a gente sabe que velocidade é espaço percorrido no intervalo de tempo, então a gente isolou aqui o espaço percorrido. Esse espaço percorrido é justamente decorrência dessa velocidade relativa, né, dessa diferença de velocidade nos dois pontos da partícula fluida, e a gente pode, ainda assim, ó, dizer que esse valor de U no ponto delta xt, ele é dado como uma expansão em série de Taylor da velocidade em torno do ponto zero, em que a gente conhece o valor. Então, U em delta xt é o zero mais a derivada da função vezes a distância entre os pontos, certo? Então, a velocidade, ó, esses dois termos aqui vão se cancelar, certo? Então, quando a gente for substituir aqui na nossa expressão para a taxa de deformação na direção x, esse valor aqui de delta eta vem para cá, justamente sendo ρu, ρx vezes delta xt vezes delta t. E aí, ó, delta t se cancela com delta t, delta xt com delta xt, e aí a gente fica podendo representar essa taxa de deformação linear ao longo dessa direção x como sendo justamente ρu, ρx, ou seja, a variação da componente da velocidade nessa direção com relação à própria direção, certo?
Dessa mesma maneira, a gente pode fazer, pessoal, para todas as direções, certo? Para a direção Y e para a direção Z. E a única diferença vão ser justamente os componentes da velocidade e as direções envolvidos, né? Então, se a gente for fazer esse mesmo processo aqui para a direção Y, ó, a gente vai ter um delta eta, que vai ser oriundo justamente das diferenças entre as velocidades, a componente V, neste ponto e neste ponto, certo? E aí, com isso, a gente consegue determinar essa deformação linear em cada uma das direções. Se a gente for avaliar para a partícula fluida inteira, então, a gente tem que a taxa de dilatação volumétrica, ou seja, que é a soma dessas taxas de deformação em cada uma das direções, ela vai ter que ser igual a esse termo aqui, certo? Então, perceba, a taxa de dilatação volumétrica é um valor numérico, né? Essa expressão aí é de um produto escalar entre o operador del e o campo de velocidade. E quando a gente fala, se vocês se lembrarem da aula passada, quando a gente falava em equação da continuidade para escoamentos incompressíveis, a gente tinha isto daqui sendo igual a zero, né? Então, no escoamento incompressível, essa taxa de dilatação volumétrica é igual a zero. Dúvidas, pessoal? Tudo certo? Bom dia, pessoal. Para quem chegou depois, não sei se vocês viram a notícia, né? Eu cadastrei uma aula extra amanhã, somente de exercícios, e uma aula extra na sexta-feira também, no Manhã 3-4, também somente de exercícios, para a gente poder fazer mais exercícios antes da prova. Na realidade, eu achava, né, que o calendário acadêmico ele tinha sido planejado com todas as aulas requeridas, né, mas na realidade ele foi planejado com um pouco de semanas, algumas semanas a menos, e a gente deveria cadastrar aulas extras. Então, a gente vai começar a fazer isso. Ana, a gente vai fazer o relatório, sim. O relatório vai ser referente a Bernoulli, certo? Eu vou só verificar se eu atribuí a pontuação correta lá no questionário, porque eu não tenho certeza se eu contabilizei o questionário como 10% ou como 20%. Se eu tiver colocado como 20%, a prática do relatório ela vai ficar como extra, tá bom? Valendo 1 ponto. Ok? Ótimo. Então, continuando, né, pessoal, a gente já falou do modo de translação dessa partícula fluida, né, de deformação linear dessa partícula fluida, e faltam mais 2 modos, que é o modo de rotação dela e a deformação angular, certo? Rotação de uma partícula fluida, ela surge, pessoal, em decorrência justamente de diferenças de velocidade, né, que estão relacionadas com pontos, né, dessa partícula fluida. Então, veja só, uma partícula fluida como essa, descrita aqui essa inicial aqui, digamos, essa de baixo desse diagrama, certo? Ela pode rotacionar ao longo do eixo Z, que é esse eixo que sai do plano da página, certo? E quando é que isso vai acontecer? Né? Essa situação, ela ocorre justamente quando eu tenho diferenças de velocidades, entre os pontos, né, dessa partícula fluida. Diferente do modo quando a gente tratou justamente da deformação linear, que eu tinha diferenças
nos componentes, por exemplo, u dessa velocidade ao longo desse eixo x, né? E aí essa partícula ela tendia a se distanciar, né? Se alongar ou se comprimir. Agora, quando a gente fala da rotação dessa partícula fluida ao longo de uma direção, ao longo de um eixo coordenado, a gente vai falar, ó, justamente dessas diferenças da componente da velocidade, mas agora, ó, são as componentes v dessa velocidade que vão variar, né, ao longo desse trecho que é o comprimento dessa partícula fluida, certo? E aí, isso vai provocar justamente a rotação da partícula, tá? Então, a rotação, ela vai ser medida justamente em termos da velocidade angular dessa partícula, certo? A gente vai definir velocidade angular agora para os nossos cálculos, tá? Então, velocidade angular, ela vai ser determinada, a gente vai considerar a velocidade angular como sendo essa taxa de rotação média, ou seja, é uma média, né, da rotação de duas retas perpendiculares entre si que se interceptam num ponto. Então, a gente vai medir, por exemplo, a rotação, a média da rotação desse delta x aqui e desse delta y, que são retas perpendiculares entre si que se interceptam num ponto, certo? Então, a gente vai considerar a velocidade angular total da partícula fluida como a velocidade angular ao longo do eixo x, ao longo do eixo y e ao longo do eixo z, certo? E se a gente pegar a rotação, para a gente avaliar essa taxa de rotação média, a gente tem que avaliar justamente a rotação desse trecho OA mais a rotação desse trecho OB, né? Somo os dois termos e divido por 2, né? Obtenho uma média. Então, a taxa de rotação desse trecho OA, ele vai ser o limite em que esse ângulo aqui, ó, ele varia com o tempo. Que ângulo é esse? Esse ângulo aqui, alfa, pessoal, ele é formado justamente, ó, pela rotação dessa reta OA, desde essa sua posição original para essa segunda condição aqui, né, em que a gente tem essa inclinação da partícula fluida, certo? A gente sabe que para ângulos pequenos, a tangente desse ângulo é aproximadamente igual ao próprio ângulo, né? Então, tangente de alfa é cateto oposto, que seria essa distância percorrida aqui, delta eta, dividido pelo cateto adjacente, que é justamente a distância OA, que a gente chama aqui de delta x. Por que isso? Porque a gente vai cair, pessoal, numa situação parecida com aquela que a gente tinha feito anteriormente, né, para o caso da deformação linear. Como assim, professora? No caso da deformação linear, a gente tinha falado em diferenças de velocidades, né, na direção x. Aqui, a gente vai falar em diferenças de velocidade nessa direção y. Então, por exemplo, se aqui eu tenho esse valor de velocidade, que seria esse componente v0 aqui, e eu tenho nessa outra extremidade aqui, que seria o ponto A, o mesmo valor de velocidade v0, então esses dois pontos, eles caminhariam verticalmente juntos, né? Porém, se aqui no ponto A, eu tenho um valor de velocidade maior, que seria aqui VA, percebem que vai existir uma diferença de caminhos percorridos entre o ponto 0 e o ponto A?
Essa diferença dos caminhos percorridos é dada justamente por delta eta, certo? Então, delta eta surge da diferença das velocidades VA e V0 vezes 1 delta T. E aí a gente pode considerar, como a gente fez anteriormente, que V no ponto A, que seria esse valor maior aqui, é dado como uma expansão em série de Taylor com relação a esse ponto V0 em que eu conheça o valor da velocidade. Então, VA é V0 mais ρv ρx, que é a derivada de V com relação a essa distância ΔX, vezes a distância do ponto que eu quero para o ponto que eu conheço, certo? Fazendo isso, né, então a gente ia ter que a velocidade da reta OA é o limite do delta eta, delta x sobre delta t, quando delta t tende a zero, né, sendo delta eta expresso por isso daqui, né, VA menos o V0 vezes, aqui caberia um parêntese, né, vezes delta t. E aí a gente tem justamente que esse termo e esse termo vão se cancelar, delta x cancela com delta x e delta t com delta t. Então, a velocidade do trecho OA é dada por delta v, delta x, ρv ρx, quer dizer. Então, só deixando aí mais claro, né, justamente essa situação. Se a gente for fazer o mesma coisa para esse trecho aqui, OB, né, que promove aqui uma variação proporcional a esse ângulo aqui, beta, né, ao longo do intervalo de tempo delta t, então a gente vai dizer que tangente desse ângulo é cateto oposto, que seria delta epsilon, dividido pelo cateto adjacente, que é justamente esse trecho OB, delta y, certo? E a gente vai entender também que esse trecho aqui, delta epsilon, delta eta, delta epsilon, ele é dado justamente em decorrência da diferença de velocidade entre esse ponto aqui, que seria o ponto U0, né? E esse ponto aqui, que seria o ponto UB, certo? Perceba que agora a gente está falando, ó, da componente da velocidade U, né? Que vai variar, né, ao longo dessa direção Y, certo? Então, a gente novamente, e que essa componente U, para promover essa rotação da partícula fluida no sentido que a gente estipulou, né? Essa componente U da velocidade aponta na direção do eixo X negativo. Então, essa variação delta epsilon aqui, ela vai ser menos por conta do fato de que o componente da velocidade aponta na direção do X negativo. A diferença entre as velocidades no ponto B e no ponto zero, vezes o delta t. E aí a gente cai numa situação similar às demais que a gente viu até agora, né? Então, isso aqui é a nossa velocidade no ponto B. O B é dado como uma expansão em série de Taylor com relação ao valor de U0. Então, U0 mais ρU, ρy vezes delta y, menos U0 vezes delta t, que corresponde justamente, né, a esse delta epsilon aqui, dividido por delta y, dividido por delta t. Então, delta t cancela com delta t, o zero cancela com o zero, delta y cancela com delta y, e a gente fica com a velocidade angular do trecho OB como sendo menos, aqui, ó, justamente pelo fato do componente da velocidade apontar na direção do x negativo, ρu, ρy, certo?
Então, como a gente tinha dito que velocidade angular era essa taxa média de rotação dessas duas retas, então, a velocidade angular ao longo desse eixo Z, que sai aí desse plano da página, ela é a metade da soma dessas duas velocidades angulares, né? Do trecho OA e do trecho OB. Então, a velocidade angular ao longo da direção Z é um meio de ρv, ρx, que é ômega OA, menos ρu, ρy, que é ômega OB. Certo? Se a gente for fazer isso para as outras direções, a gente vai ficar com esse conjunto aí de velocidades angulares. Aí você vai olhar para a minha cara e vai dizer assim: não tem perigo no mundo de eu decorar isso, né? E nem eu quero que vocês decorem, né? Porque não faz sentido vocês decorarem coisas aqui. Faz sentido vocês aprenderem coisas. Então, quando a gente representa a velocidade angular completa dessa partícula fluida, ela vai ser um meio da velocidade angular ao longo de x, velocidade angular ao longo de y, velocidade angular ao longo do eixo z, certo? A gente pode entender essa velocidade angular, na realidade, como o produto vetorial entre aquele operador del, né, que é ρ, x na direção y, tararara, e o campo de velocidades. Aí você diz assim, professora, produto vetorial, nem me lembro mais o que é produto vetorial, já passou do tempo, nunca mais usei. Mas veja só, produto vetorial, quando ele fala desse produto vetorial entre o operador del e o campo de velocidades, né? Então, a gente tem aqui a representação do operador del, né, que é justamente ρx na direção I, ρy na direção J, ρz na direção K, certo? Com o campo de velocidades, ou seja, com cada um dessas componentes do campo de velocidade. Então, esse produto vetorial a gente vai poder fazer justamente através do determinante, né, dessa matriz formada entre as direções I, J, K, né, os vetores unitários em cada uma das direções, as derivadas parciais com respeito a cada uma dessas direções e os componentes da velocidade, certo? Então, se a gente for fazer isso daqui, for fazer esse produto vetorial, então, a gente verifica justamente o surgimento, né, dessa identidade. Então, se a gente for fazer esse produto vetorial, o determinante, na realidade, dessa matriz aqui, a gente vai adicionar, né, repetir essas duas primeiras colunas ao fim desse termo e vai aplicar justamente, né, esses produtos da diagonal descendente então a gente ia ficar com ρ ômega, ρy na direção I, ρw, ρy na direção I, ρu, ρz na direção J, ρv, ρx na direção K, menos os termos referentes. Opa, Lele, travou aqui. As demais, né, as diagonais secundárias, digamos assim. Então, menos ρu, ρy na direção K, menos ρv, ρz na direção I, que seria o X, menos ρw, ρx na direção J. E aí, quando a gente rearranja esses termos, né, botando em evidência quem está na direção
X, quem está na direção Y e quem está na direção J, a gente obtém justamente essa velocidade angular, ok? Da partícula fluida. Tranquilos? Então, se ficaram tranquilos aí com a velocidade angular, vão ficar mais tranquilos agora com deformação angular. Só para complementar, né, essa parte de rotação, ela é uma consequência da ação dos esforços tangenciais, certo? Então, a gente tem a condição de irrotacionalidade, ou seja, de uma partícula fluida que ela não sofre rotação, justamente em escoamentos que não têm velocidade angular, né? E aí eles também não têm deformação angular em decorrência desses esforços tangenciais. Então, no escoamento irrotacional, é um escoamento em que a gente não tem a presença de esforços tangenciais. E matematicamente a gente expressa simplesmente por, né, esse produto vetorial aí sendo igual a zero, certo? Para concluir, pessoal, esses modos de movimentação da partícula fluida, a deformação angular, como a gente falou, ela é uma consequência desses esforços tangenciais, né? E aí, diferente da deformação linear, a deformação angular, ela altera esses ângulos originais da partícula fluida, né? Ou as linhas imaginárias que formam essa partícula fluida. E aí a gente contabiliza a deformação angular como sendo metade da taxa de diminuição desse ângulo aqui formado entre duas retas inicialmente paralelas que se cruzam num ponto. Então, é como se eu tenho aqui essa partícula fluida, né? Eu tenho essas duas retas, OA e OB, que a gente tinha chamado anteriormente, que são inicialmente perpendiculares entre si, e na hora que essa partícula fluida sofrer deformação angular, né, eu vou ter a diminuição do ângulo formado, ó, entre essas retas, certo? Então, a gente vai medir essa taxa de deformação angular como metade dessa diminuição do ângulo entre as retas, certo? Então, a gente vai dizer que quando a partícula fluida ela sofre deformação angular, perceba esse desenho aqui em vermelho, né? A gente tem uma variação aqui, ó, desse ângulo gama formado entre essas retas, que inicialmente era um ângulo de 90 graus, né? E aí, a gente vai dizer quanto que esse ângulo aqui, ele variou no intervalo de tempo, né? E contabilizar justamente a metade disso. Então, perceba que esse ângulo gama aqui, ele diminui na medida que alfa aumenta e que beta aumenta. Então, menos d gama dt, a taxa de variação de gama, é o negativo do aumento proporcional entre alfa e beta. Quanto mais alfa e beta aumentarem, mais gama vai diminuir, certo? E aí, se a gente for lembrar, né, do que a gente falou anteriormente, d alfa vai surgir justamente dessa variação desse ângulo alfa, em que esse ângulo surge, né, justamente em decorrência de diferenças do componente da velocidade v, que é o componente que aponta aqui na direção de y, ao longo desse trecho delta x, então d alfa vai ser
rho V, rho X. E d beta, né? Esse ângulo é delta epsilon aqui, ele surge justamente, esse deslocamento delta epsilon aqui, ele surge justamente em decorrência da variação do componente da velocidade na direção U, né? Entre esses pontos, o 0 e o B. Então, aqui eu tenho um componente, o B, maior do que nesse ponto aqui, o 0. E aí, essa é a diferença da componente U ao longo desse eixo Y vai originar, né, esse ideal d beta dt, certo? Então, d beta dt vale ρ U, ρ Y, e d alfa dt vale ρ V, ρ X. A deformação angular, né, nesse plano XY aí, vai ser dada justamente por ρv, ρx, mais ρu, ρy, sabendo que justamente essa deformação, né, de gama dt, que é esse ângulo interno aqui, né, ele é inversamente proporcional, né, na medida em que esses termos aqui, eles aumentam, então eu tenho uma diminuição desse ângulo gama, certo? A deformação angular, ela também vai poder ser calculada, né, para os outros planos, para o plano XZ, para o plano YZ, certo? E aí a gente tem, né, essas outras expressões para a taxa de deformação angular nesses outros planos. Percebam que, quando a gente estava falando em deformação angular, quando a gente tratou lá dos fluidos newtonianos, a gente tinha dito, ó, a tensão viscosa, né, a tensão cisalhante, ela se relaciona justamente com essa taxa de deformação angular, através da viscosidade, né? Então, a gente tinha essa expressão daqui, modelando justamente o comportamento dos fluidos newtonianos para esse escoamento que ocorria num plano XY, né? Porém, só em uma única direção, a gente só tinha escoamento unidirecional. Então, a gente tem essa relação entre tensão e deformação. Sempre que eu tenho uma deformação angular da partícula fluida, ela vai surgir em decorrência dos efeitos viscosos do escoamento, certo? Então, a gente tem justamente uma relação, Jesus, entre essas duas características, certo? E é justamente o fato de a gente ter essa relação entre a tensão e a taxa de deformação angular da partícula fluida que a gente vai usar, né, justamente para modelar a parte de conservação do momento linear, a parte de balanço de forças que atuam sobre essa partícula, certo? Então, veja só, quando a gente começou a tratar desse processo aqui de análise diferencial, a gente disse que ia estar se preocupando com as características desse escoamento, como que era esse escoamento e tudo mais, né? E os detalhes de como que era o campo de propriedades ao longo, né, da nossa região de estudo. Então, a gente trabalhou com a conservação da massa, né? Diminuímos lá o tamanho desse volume de controle até ser um ponto. Chegamos na expressão para a equação da continuidade. Beleza. Depois a gente disse, olha, essa partícula fluida que obedece à equação da continuidade, ela também pode sofrer deformação em decorrência do campo de velocidade. Ela pode se movimentar de acordo com a translação, ela pode se deformar linearmente, né, comprimindo ou alongando, ela pode rotacionar sem mudar seus ângulos internos, né, e ela pode se deformar justamente em decorrência dos efeitos de cisalhamento. Então, a gente viu que a partícula fluida que obedecia à equação da continuidade,
podia sofrer um conjunto, né, de movimentos individuais, né, para formar toda essa sua movimentação complexa. Agora, a gente vai se preocupar em, ótimo, já que essa partícula a gente já sabe que obedece todas essas características, como que a gente vai avaliar as forças que atuam sobre ela, né? Para justamente a gente obter a nossa equação de conservação do momento linear. Então, a equação de conservação do momento linear, a gente sabe que ela é uma representação da segunda lei de Newton, em que a gente dizia, ó, a taxa de variação do momento linear do sistema é igual ao somatório de forças que atua sobre o nosso sistema, sobre a partícula fluida, certo? Então, a gente vai agora, né, avaliar justamente essas forças e essa aceleração que atua sobre a partícula fluida infinitesimal, certo? Então, dF, que é o somatório de forças infinitesimais, atua sobre uma massa infinitesimal da partícula fluida, né? E essa partícula fluida, ela sofre uma aceleração, né? Aqui está escrito como dV/dt, mas na realidade, a aceleração da partícula fluida a gente já conhece que é dada a partir justamente da aceleração substantiva, né? Uma derivada material desse campo de velocidade. Então, a gente pode expressar, ó, esse dV/dt, essa aceleração da partícula fluida, nas parcelas de aceleração convectiva e aceleração local, né? E aí, esse lado da equação, a gente praticamente já resolve, né? Porque a massa dm da partícula fluida, ela é dada por ρ dx dy dz, certo? Então, vamos dizer assim, esse lado direito da nossa equação está todo resolvido. A gente já sabe expressar ele tranquilamente com tudo que a gente obteve nas aulas anteriores, certo? O que a gente vai precisar se preocupar é justamente em descrever esse somatório de forças aqui, essa força infinitesimal dF, que aí a gente já sabe que ela se dá pela soma das forças de superfície e forças de campo que atuam sobre a partícula fluida, certo? A única força de campo que a gente tem é a força referente ao campo gravitacional, então FB vai ser justamente o campo gravitacional vezes o dm, né, a massa infinitesimal dessa partícula fluida, então a aceleração g vezes ρ dx dy dz, certo? E, obviamente, essa força de campo, né, ela tem componentes na direção x, na direção y e na direção z, da maneira, por quê? Porque essa partícula fluida, né, esses eixos coordenados aqui, não necessariamente eles têm que estar obrigatoriamente alinhados com essa aceleração aqui da gravidade. Então, a gente atribui justamente um gx como a componente dessa aceleração na direção x, ou gy e gz, certo? Então, a gente pode decompor essa força de campo FB em FBx, FBy e FBz, certo? Excelente. Só nos resta agora avaliar as forças de superfície, né? E aí, força de superfície, você me diz assim, professora, mentira que a gente vai fazer de novo expansão em série de Taylor. Não é mentira, é verdade. Mas eu prometo que vai dar certo. Tá? Então, a gente sabia, né, lá da nossa primeira unidade, que a partícula fluida, né, a gente pode descrever as forças, as tensões que atuam sobre ela, através de um tensor de tensões. Vocês lembram disso? Então, esse tensor de tensões, eles descrevem, né, justamente as forças, né, em decorrência das... bom, eles não descrevem as forças, mas quando a gente multiplica tensões
que atuam sobre áreas, né? Então, a gente obtém as forças decorrentes da ação das tensões normais e cisalhantes, né, em cada uma das direções. Então, esse tensor de tensões aqui, que a gente viu lá na nossa primeira unidade, a gente vai considerar que a gente tem os valores dessas tensões bem descritos para o centro da partícula fluida. Então, no centro da partícula fluida, eu sei qual é o valor de tensão XX, tal XZ, tal YZ, tal XY, tal YZ, enfim. Todas as tensões eu vou considerar, né, que elas têm um valor definido no centro dessa partícula fluida. Da mesma maneira que a gente fez anteriormente para massa específica, para velocidade, né, para todas as outras características, né, da nossa partícula fluida, todos os outros campos que eram do nosso interesse. E então a gente vai fazer, ó, expansão em série de Taylor para cada uma das faces, né, para cada uma dessas tensões. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui a tensão normal XX, a gente vai ter a normal XX mais ρx dessa tensão normal vezes dx sobre 2, que é essa distância da face ao ponto central, vezes a área em que ela atua, né? Se a gente for tomar o valor líquido dessa tensão normal, a gente tem na outra face tal xx menos ρx de tal xx vezes dx, dy, dz sobre 2. Então, como vocês podem perceber, vários desses termos vão se cancelar, né, de maneira similar, né, ao que a gente já tinha visto nos casos de expansão de série de Taylor anteriores. Então, aqui, perdão, quando a gente vai contabilizar esse somatório de forças de superfície ao longo, por exemplo, dessa direção X, a gente vai contabilizar as tensões normais, como essa expansão em série de Taylor, né? Aqui a gente toma justamente o valor líquido, o valor positivo que aponta no X positivo, menos esse valor que aponta para o X negativo. Os valores correspondentes à tensão YX, né? Que atua tanto aqui apontando para o X positivo, quanto a tensão que atua apontando para o X negativo, certo? E a mesma coisa para a tensão cisalhante ZX. Quando a gente faz isso, obviamente, né, vocês já estão praticamente acostumados com isso, né? Vários termos, eles vão se cancelar e vários termos vão se aglutinar, vão se somar, né? Então, ó, menos com menos vai dar um valor positivo, e esse termo daqui vai se somar com esse, então esses denominadores aqui, na verdade, eles vão deixar de existir. Dx sobre 2 com dx sobre 2 vai ficar só dx, e aí a gente vai poder colocar em evidência justamente o volume dessa partícula fluida, né, dx, dy, dz. Então, perceba, para somatório de forças de superfície na direção x, ó, eu tenho ρx da tensão normal, ρy da tensão cisalhante na direção y, ρz da tensão cisalhante na direção z, certo? E aí, isso aqui contabiliza, ó, todos os nossos termos de forças de superfície na direção x, e eu posso, né, estender esse raciocínio para as demais direções, né? Força de superfície em Y e força de superfície em Z, relacionando justamente de acordo com aquele tensor lá de tensões que a gente conhecia, certo? Então, as forças de superfície vão poder estar se relacionando com aquele tensor de tensões. As forças de campo, a gente já sabia descrever, né?
Então, a gente vai somar as forças de campo numa dada direção com as forças de superfície nessa mesma direção. E isso vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração dessa partícula fluida, né? Então, ρ dx dy dz vezes a aceleração dv dt. Tá? Então, obviamente, esses dx, dy, dz vão se cancelar, né? Esses dx, dy, dz aqui, todos eles vão se cancelar. E a gente vai ficar, ó, com ρgx, vou falar só para a direção x aqui, tá? Mas para as demais vai ser análogo. Rho vezes a aceleração da gravidade, mais o componente do tensor de tensões, tem que ser igual a massa específica vezes a aceleração da partícula fluida, certo? Então, quando a gente chegar aqui, a gente vai ver, ó, que a aceleração da partícula fluida também é uma quantidade vetorial e a gente pode expressar na direção x, na direção y e na direção z, a aceleração dessa partícula fluida. Certo? Esse conjunto de equações aqui, pessoal, percebe, isso aqui é o balanço de forças na direção x, ó, força de campo gravitacional, forças de superfície. Que forças de superfície são essas? Tensão normal, tensão cisalhante na direção x, tem que ser igual a massa vezes a aceleração nessa direção x. Então, em todas as direções a gente tem a mesma igualdade. Força gravitacional mais força de superfície é igual a massa vezes a aceleração nessa direção, certo? Mas olha só, essa equação daí tá difícil da gente resolver, né? Por quê? Porque ainda que a gente tenha informações do campo de velocidades, né, a gente precisa ser capaz de relacionar essas tensões, né, todas essas tensões aqui, com o campo de velocidade, com U, com V, com W, né? Então, para que isso seja possível, a gente precisa do que a gente chama de equações constitutivas, né? Então, equações constitutivas, pessoal, são simplesmente relações de tensão com componente da velocidade. Simples assim. Então, a equação constitutiva que a gente mais tem familiaridade é justamente a equação que modela o comportamento dos fluidos newtonianos, né? Ele diz, ó, a tensão para esse escoamento, né, nesse plano XY é igual ao produto da viscosidade vezes a taxa de deformação. Isso para o plano XY, né? Mas aí a gente sabe, a gente viu ainda na aula de hoje, que essas deformações angulares, na realidade, elas são, né, mais complexas, que essas tensões, na realidade, elas modelam o produto da viscosidade com a taxa de deformação angular em cada um desses planos, certo? Então, essa é uma das relações constitutivas que a gente vai usar aí para modelar justamente esse escoamento de fluidos newtonianos. Então, a gente vai usar o conjunto de equações que se chama equações de Navier-Stokes, que se aplicam justamente para o escoamento de fluidos newtonianos incompressíveis, tá? Então, a gente vai usar aquela equação constitutiva, né? E a gente tem uma relação termodinâmica, né? E aí sai um pouco do escopo da mecânica dos fluidos para a representação das tensões normais, né? Então, as tensões cisalhantes são modeladas por essa forma, né? E as tensões normais, elas são modeladas por essa forma aqui, né? Que
esse resultado, ele vem de estudos termodinâmicos, né? Mas que relacionam justamente a tensão normal com a pressão termodinâmica e com o campo de velocidades, certo? Então, o que a gente teria que fazer, né? Para essa direção X, por exemplo, eu teria que pegar essas expressões para tensão normal e para as tensões cisalhantes, substituir aqui, né? E ver como que isso aqui se relacionaria com as demais componentes para produzir essa força, né? Esse somatório de forças na direção X. Então, se a gente substituir aquelas expressões aqui, a gente ficaria com isto daqui. Aí você diz assim, professora, tudo bem, professora, eu não quero mais saber disso, já passou, eu não tenho mais raiva, já tirei a raiva do meu coração, eu não quero mais saber disso. Mas é simples, pessoal, é tão simples que dá raiva de ver como que a gente pode simplificar esse processo aqui, certo? Então, veja só, se o escoamento é incompressível, obrigatoriamente, esse primeiro termo aqui, ele tem que ser igual a zero. Vocês, se quiserem verificar, né, vão ver lá no começo, né, das nossas deduções, que a gente disse, ó, para escoamentos de fluidos incompressíveis, como os que são modelados por essa equação, a taxa de dilatação volumétrica, ela é zero, certo? Se essa taxa de dilatação volumétrica é zero, então a gente pode já diminuir muita coisa da nossa vida e rearranjar alguns termos, né? Por exemplo, aqui nesse termo referente à direção x, a gente pode isolar P rho x, né? E aí a gente vai ficar com rho x de 2mi rho x, certo? Os demais termos eu não estou mexendo. Se a gente separar esses dois termos aqui, né, em dois termos isoladamente, a gente vai ficar com mi, rho x, rho2u, rho x2, né, duas vezes, um aqui e um aqui, certo? Se além disso, a gente optar por descrever essas derivadas aqui, que estão todas juntas, em seus termos individuais, a gente vai ficar com mi, rho y, rho2v, rho x, mi, rho2u, rho y2, mi, rho2u, rho z2, mi, rho z de rho w, rho x, certo? Por que eu fiz isso? Porque se a gente pegar esses termos dessa maneira, a gente consegue colocar em evidência, ó, esses termos aqui, ó. Esse termo e um desses termos aqui, certo? Em que esses todos representam justamente uma taxa de mi que multiplica rho x, certo? Que multiplica rho x aqui, rho v, rho y aqui, rho w, rho z aqui, né? Então, esse termo aqui, ó, também é igual a zero quando a gente fala de escoamento de fluidos incompressíveis. Esse termo aqui é igual, né, à taxa de dilatação volumétrica. Então, ao invés de a gente trabalhar com essa equação gigantesca ali de cima, a gente trabalha com uma equação bem menos gigantesca, né? Oh, meu Deus. Travou aqui. Oh, Pai nosso. Calma. Cadê, meu Deus? Pronto. Então, a gente fica, ó, com o termo de campo gravitacional, o termo referente às variações de pressão, mi, que vai multiplicar as derivadas segundas com relação a cada uma das direções,
né, derivadas secundas dos componentes da velocidade com cada uma das direções, sendo igual à aceleração da partícula fluida. Então, quando a gente faz isso, a gente obtém esse conjunto de equações aqui, que representam justamente o comportamento, né, para o escoamento de um fluido incompressível e com viscosidade constante. Aqui ele escreveu os termos em outra ordem, mas, ó, aqui ele coloca massa vezes a aceleração, igual a força de campo, a componente da variação da pressão e a componente referente às tensões cisalhantes, certo? Mi vezes as derivadas segundas desse perfil de velocidades, tá? Então, esse conjunto aqui de equações, pessoal, a gente chama de equações de Navier-Stokes, e é com elas que a gente vai trabalhar, né, para obter várias e várias relações importantes, né, para descrever o movimento de fluidos, certo? Aí você diz assim, mas professora, isso não está fazendo sentido nenhum, para que eu ainda vou mexer com essas equações são muito grandes, né? Então, é a partir dessas equações de Navier-Stokes, e dessa equação aqui que a gente vai ver, que é a equação de Euler, que a gente pode, ó, modelar justamente o comportamento do escoamento de fluidos, né? Fazer uma análise detalhada desse comportamento. Então, é com essas ferramentas que a gente pode fazer uma discretização do nosso objeto e aí aplicar as equações do movimento de um ponto para outro, por exemplo, né? Então, é dessa maneira que funciona a fluidodinâmica computacional, certo? Ela usa justamente essas equações diferenciais para modelar o comportamento dos escoamentos, certo? Deu para entender mais ou menos de onde que eu saí, para onde que a gente veio, como que eu fiz? Tem muito livro que ele passa da equação da conservação do momento linear, ele apresenta aquelas tensões e já joga para vocês a equação de Navier-Stokes e a pessoa tem que digerir isso por si só, né? Então, eu fiz essa digestão parcial, digamos assim, da equação para vocês aqui nesse termo, nesse slide anterior, para justamente vocês poderem, né, estudar com mais tranquilidade. Eu particularmente odiava quando eu estava estudando e aí o povo dizia, aceita. Nossa, que raiva que me dava. História de aceitar, né? Explique. Então, essa partezinha aqui, pessoal, dessa dedução, é difícil de vocês encontrarem em muitos livros, tá? Então, vocês, se quiserem remeter a essa parte novamente para entender melhor, fiquem à vontade. Esse material está disponível para vocês no Cigar, eu acredito. Está disponível para vocês no Cigar? Está tudo lá? Bom, para concluir, né, essas nossas equações diferenciais, né, a equação de Euler, pronto, a equação de Euler, ela traz para a gente justamente a modelagem dos escoamentos, né, no caso em que esse fluido que está escoando, ele é invícido, né, então se ele é um fluido invícido, então a viscosidade é igual a zero. Então, além de eu considerar o escoamento, né, de um fluido incompressível, então a gente também considera que esse fluido ele tem essa viscosidade igual a zero. E aí, obviamente, se a viscosidade anula, todos aqueles termos que estão multiplicados por μ, né, aqui na equação de Navier-Stokes, todos esses termos aqui, eles também vão ser cancelados, vão ser iguais a zero, certo? Então, isso é equivalente a dizer que esse escoamento, né,
eu só tenho contribuição das tensões normais, não tem contribuição aí das tensões cisalhantes, né? Porque justamente a viscosidade do fluido é zero. Então, a gente ficaria com essa configuração para as nossas equações de conservação, certo? Bom, aí você pode me dizer assim, professora, e aí, o que eu vou fazer com essa ruma de equação? Então, pessoal, essas equações, como eu falei para vocês, elas servem para a gente obter a distribuição, né, de alguma propriedade que a gente tem interesse, né, num campo, numa região que a gente está estudando. Nessa questão aqui, por exemplo, ele diz assim: um fluido incompressível escoa entre duas placas paralelas verticais, separadas com a distância b. A da esquerda está fixa e a outra move-se para cima com a velocidade constante. Certo? Considerando-se o fluido newtoniano e o fluxo laminar, obtenha o perfil de velocidades para esse escoamento através de simplificações das equações da continuidade e de Navier-Stokes. Então, sempre que a gente for trabalhar com esse tipo de problema, né, de análise diferencial, a gente vai ter um protocolo aqui a seguir, certo? E esse protocolo, ele é basicamente um algoritmo, né? Primeiro passo que a gente sempre vai fazer vai ser o de descrever as condições iniciais, né? O que eu vou considerar nesse meu problema? Uma vez que a gente determine, né, e escreva realmente essas considerações iniciais, então a gente passa para a nossa segunda etapa, que é a de trabalhar com a equação da continuidade. Por que com a equação da continuidade? Porque a equação da continuidade é uma equação escalar, né? Então, por ser escalar, ela já é muito mais simples de eu trabalhar do que com a equação de Navier-Stokes, que é vetorial e tem 3 componentes. E o uso da equação da continuidade, ele pode fornecer informações para mim, para permitir um cancelamento de termos, né, uma avaliação da equação de Navier-Stokes melhor. Então, a gente sempre vai seguir esse passo a passo. Quando eu terminar de trabalhar com a equação da continuidade, é que eu venho para a equação de Navier-Stokes, certo? Para esse problema daqui, já tem algumas informações que são dadas e outras que são implícitas, né? Primeiro, quando ele diz que o fluido ele é incompressível, né, e pede para eu trabalhar com as equações de Navier-Stokes, então, obviamente, ele já considera que o fluido ele é newtoniano. Isso já está seja explícito. Se ele me disser para trabalhar com as equações de Navier-Stokes, então, obrigatoriamente, esse escoamento ele é incompressível, certo? A gente vai considerar que ele ocorra em regime permanente, né? Porque não são dadas nenhuma informação a respeito de variações temporais ou nenhum pedido para que a gente avalie essas variações temporais. A gente vai considerar também que esse escoamento esteja completamente desenvolvido. Considerar que um escoamento esteja completamente desenvolvido é equivalente a gente dizer assim, olha, o que a gente avaliar aqui nesse momento é válido para qualquer instante de tempo, né? Por quê? Porque o perfil que a gente vai obter aqui é um perfil que ele não vai mais se modificar, por exemplo, de uma coordenada x para outra, ou ele não vai mais se modificar, né, de um instante de tempo para outro, está na consideração de regime permanente. Mas eu dizer que esse escoamento ele é completamente desenvolvido, quer dizer que todos os efeitos, por exemplo, de desenvolvimento de camada limite, eles já foram superados, né? Então, a camada limite já desenvolveu-se, e esse perfil que eu estou obtendo já é referente a... Certo? Nessa geometria aqui, ó,
ele coloca que não existe escoamento de fluido em X. Concentração que está plano. Então, como eu o ρx, ρy mais ρw, ρz tem que ser igual a zero. Ele diz na questão, tá tudo bem aí, eu tô caindo ou o que aconteceu? Caiu? Mas faz muito tempo? Porque eu não vi nem aqui a luzinha da câmera piscando. Geralmente. Cai na parte que a senhora diz que não tem escoamento em X. Pronto. Então, vou voltar lá. Então, ó, quando ele fala aqui que não existe escoamento de fluido em X, ele está querendo dizer que o movimento primordial desse escoamento está sendo acompanhando essa velocidade da placa, né, para cima. Então, a gente vai considerar basicamente esse escoamento no plano XY. A gente não vai modelar esse escoamento tridimensional, certo? Então, se não existe escoamento do fluido em X, significa que não existe componente da velocidade U na direção X e que também não existe variação de propriedades ao longo dessa direção X, certo? Então, se a gente tem essa equação da continuidade, né, para escoamentos de fluidos incompressíveis, e a gente diz, ó, que não existe escoamento de fluido em X, então esse termo aqui, ele obrigatoriamente vai ser zero. Quando fala que esse escoamento ele está completamente desenvolvido, então aqui, ó, eu geralmente corto e coloco o número, né, da consideração que me levou a cortar esse termo, porque depois são tantos termos para a gente simplificar que as pessoas perdem a conta, certo? Não sabe mais por que cancelou as coisas. Quando a gente falou de escoamento completamente desenvolvido, então quer dizer que o perfil de velocidades que a gente obter aqui, né, ele já passou de toda a etapa de desenvolvimento, né, desse perfil. Então, não tenho mais variação desse perfil ao longo aqui dessa direção Z. Então, esse perfil é válido para aqui, é válido para aqui, é válido para aqui, e eles são iguais, certo? Então, aqui a gente obtém justamente que ρv, ρy vai ser igual a zero. Mas veja, ó, v era uma função de x, y, z e t, né? Um campo de velocidade qualquer. V era função dessas quatro coisas. E aí eu coloquei, né, pelas considerações que V não é função de x mais, porque não existe escoamento de fluido em x. V não é função mais de y, porque esse escoamento é completamente desenvolvido. E V não é mais função do tempo, porque o escoamento é em regime permanente. Então, ao invés de eu trabalhar com ρv, ρy, o que eu tenho, né, de informação é que V é uma função exclusiva aí de y. Então, em vez de eu trabalhar com derivada parcial, eu posso trabalhar com a derivada total, dv dy é igual a zero. Se dv dy é igual a zero, significa que v é uma constante, não é isso?
Só que, se a gente observar aqui a nossa situação problema, né, existe um ponto do nosso escoamento, que é esse ponto aqui, que eu estou destacando, onde o fluido ele tem a velocidade dessa fronteira sólida, pela condição de não escorregamento. Então, se essa parede aqui, ela está parada, então a velocidade dessa parede aqui é zero, a velocidade do fluido nesse ponto também vai ser zero. Então, a componente V da velocidade, que ela é constante, ela agora vai ser constante e igual a zero, pelo fato de, nesse ponto aqui, a gente obedecer a condição de não escorregamento. Beleza? Então, agora a gente tem 4 considerações, né? Da equação da continuidade, agora eu sei que V é igual a zero e que ρV, ρy é igual a zero, certo? Então, eu tenho 2 informações aí para usar na nossa equação de Navier-Stokes, certo? Então, quando eu pegar agora no nosso terceiro passo a equação de Navier-Stokes, a gente já tem esses 4 itens para considerar e fazer as nossas simplificações. Então, para essa primeira equação, para a direção x, a gente tem que o escoamento ocorre em regime permanente, completamente desenvolvido, V é igual a zero e não existe variação na direção x. Rho Gx, não existe escoamento de fluido em X, não existe escoamento de fluido em X, U é igual a zero, U é igual a zero. Então, esse primeiro termo aqui, essa primeira equação, disse para a gente que Rho vezes Gx é igual a zero. Foi essa a nossa conclusão. Na segunda equação, o que a gente tem? Se a gente pegar essa quarta consideração aqui, ó, a gente vê que V é igual a zero. Então, V igual a zero, 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 V igual a zero. Então, para a direção Y, a gente só vai ter aqui, ó, ρP, ρy é igual a ρ gy. Equação geral, praticamente, da estática aqui. E para a direção Z, a gente vai ter justamente, né, algumas considerações a fazer. Escoamento em regime permanente, U vale zero, V vale zero, não existe variação ao longo da direção Z. Rho GZ existe, menos ρP ρz, Mi, não existe escoamento na direção X, e não existe, o escoamento é completamente desenvolvido, certo? Então, a gente vai ficar justamente com Mi, que multiplica Rho2W, Rhoy, mais Rho GZ, menos ρP ρz é igual a zero, certo? Eu estou deixando, pessoal, esse termo de ρP ρz, de gradiente de pressão, porque ele pode até ser nulo, tá? Mas a gente pode impulsionar esse fluido ainda mais para cima na existência desse gradiente de pressão. Então, uma vez que a gente faça isso, né, a gente fica com uma equação diferencial para a gente trabalhar, certo? Essa equação diferencial, ela diz respeito justamente à variação da velocidade ao longo dessa direção y,
Então, ela retrata justamente como que W varia ao longo dessa direção Y, né, ao longo dessa distância entre essas duas placas, em função dessas duas variáveis aí, certo? E para a gente resolver essa equação, a gente precisa separar, né, essas variáveis. Então, aqui ele está deixando W, simplesmente W em função de Y, para a gente poder fazer essas integrações, certo? Perceba que W era uma função de, como vê na equação lá da continuidade, W era uma função de x, y, z do tempo, né? Mas que agora, quando a gente aplica essas condições que a gente já falou, W passa a ser uma função exclusiva de y. Então, a gente deixa de trabalhar com essa derivada parcial para trabalhar com a derivada total, certo? E aí, quando a gente fizer essa integração sem aplicação de limites, né, a gente sai da derivada segunda para a derivada primeira, d2w vira w, né, dy2 vira y dy, e aí a gente soma com uma constante. Perceba que nenhum desses termos aqui depende de y, tá, pessoal? Por isso que a gente fez essa integração direta. Se a gente integrar mais uma vez para obter a função de como W se comporta como função de Y, a gente tem integral aqui de y dy, y quadrado sobre 2, C1 vezes Y, mais C2, certo? Então, essa equação aí, pessoal, ela retrata o comportamento genérico, né, do problema, da física do problema. Para que eu descubra quem é C1 e quem é C2, a gente precisa aplicar o que a gente chama de condições de contorno. E o que são essas condições de contorno? São justamente valores, né, que a gente conhece do comportamento dessa função para que a gente possa modelar esse perfil genérico, certo? Então, a gente sabe que nessa placa que está parada, a velocidade do fluido é zero. Então, em y igual a zero, W é igual a zero. Quando a gente substituir aqui y igual a zero e y igual a zero, e W sendo igual a zero, a gente vai ver que C2 é nulo, certo? Se a gente for fazer o mesmo para a outra condição que a gente conhece, ou seja, na placa superior, quando y é igual a b, W vale Wzão, que é a velocidade com que essa placa está sendo puxada, então a gente fica com W sendo igual a Wzão, Y sendo igual a B, e Y sendo igual a B, certo? Então, a gente já descobriu que C2 é igual a zero, agora a gente vai determinar qual que é o valor de C1, isolando justamente aqui dessa expressão. Então, W sobre B, esse termo aqui, que era negativo, ele passa para o outro lado, que era positivo, né? Tá. Então, esse que era negativo passa para o outro lado positivo, esse que era positivo passa para o outro lado negativo, vezes B sobre 2 igual a C1, ok? Então, a gente também agora já tem o valor de C1 e de C2, e aí a gente vai substituir aqui nessa equação aqui de W como função de Y. Então, C1, que é isso aqui, a gente vai substituir aqui, nessa expressão. E C2 vale 0. Então, e essa expressão aqui modela justamente como que a velocidade da partícula fluida W, ela muda aqui dentro desse campo de velocidade, certo? Perceba que se eu pegar essa expressão aqui e substituir na condição de Y sendo igual a zero, essa equação aqui me resulta W igual a zero,
certo? Se a gente substituir na condição de que y é igual a b, essa expressão aqui vai resultar em A, ok? Era isso, meu povo. Nos vemos amanhã, certo? Na nossa próxima aula, como eu falei para vocês, no horário 3, 4 da manhã. Eu vou estar fazendo mais e mais exercícios amanhã de todo o conteúdo, certo?